Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem, Júlia? E você? Bem, também. E aí, galerinha? Esperar os colegas chegarem, né? Para que nós possamos iniciar nossa aulinha de hoje. Todos acordados já, praticamente, ou ainda está com sono? Mais ou menos, né? Esperar mais um pouquinho, então, possamos iniciar as aulas de ciências. Oi, André, bom dia. E aí, Pedro, tudo bem? Bem, Então, tá bom. Pessoal, como a Regina mandou lá no grupo, né, a Fran não está muito boazinha esses dias agora, aí eu vou ficar com vocês nessa semana para dar continuidade aos estudos de ciências, certo? Aí, eu sei que vocês dividem as frentes em áreas, né, do conhecimento, física, química e biologia. Dessa vez, nós vamos fazer o conteúdo de biologia. Viu? Então, vão lá no livro de vocês e, caso vocês queiram acompanhar aí, deixam aberto na página 327. Nós vamos falar, então, sobre os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Ela havia me falado, alguém tira uma dúvida minha aqui. Vocês, em física, iniciaram... Você tem atividade de física para corrigir? Ou não? Sabe me falar, Pedro? aqui, André. Para eu poder saber depois. Ela passou uma atividade, só que foi de química, sexta-feira. Foi? Não, então Última vamos... aula dela. Ah, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, vamos falar então sobre biologia. Aí, assim que ela recuperar, já essa semana talvez, ou no mais tardar na terça da semana que vem, ela dá continuidade à química e à física que ela havia parado com vocês. Então, nós falaremos agora sobre os ácidos nucleicos. Alguém sabe o que são ou quais são? Onde fica? Falar alguma coisa sobre os ácidos nucleicos? O que seria ácidos nucleicos? O que seria ácidos nucleicos? Ninguém sabe? É tipo DNA? Tipo DNA. Vamos pensar a partir disso. Tipo DNA. Junto com o DNA, qual que é outra palavrinha que liga aí, que dá uma rimada, que parece, que é uma siglazinha? RNA. RNA. Então, DNA e RNA. Ácidos nucleicos. Diante disso, então, nós vamos observar que dentro da química, então, quando nós vamos trabalhar a parte da ciência do nono ano, né? Nós fazemos muitas ligações entre física, química e biologia. Ligando, então, a biologia com a química, é possível apenas a partir dessa decifração desse nome, ácidos nucleicos. Observar que é um ácido. Mas como assim? Dentro da química, nós temos ácidos, bases, nêutrons e tantos estruturas que são sais, óxidos e assim por diante. Aí, nós vamos observar que o ácido nucleico é justamente isso que vocês falaram. DNA e RNA. Alguém sabe qual que é a definição
de DNA ou RNA? DNA. Primeiro, antes de falar a definição, quando fala para vocês assim, essa palavra, DNA, o que lembra vocês? Material genético? O material genético. Aí dentro disso, nós vamos falar o quê? Dentro do material genético tem o quê? As informações que nós deixamos para os nossos descendentes. Então, quando vai falar DNA, muita gente fala assim, eu lembro de exame de DNA, aí lembra de exame de paternidade. Por quê? A partir do exame de DNA, é possível saber quem é o pai ou quem é a mãe daquele indivíduo, certo? Então, DNA é o material genético. Diante disso, então, vamos classificar quem possui DNA. Vocês acham que algum de vocês aqui possui DNA? Todos. Acho que todo mundo. Os seres vivos, de uma forma geral, possuem DNA. E onde que ficam esses DNAs? DNA fica onde? Tem uma estrutura certa para o DNA ficar? Na célula envolvido pelo núcleo? Na célula envolvido pelo núcleo, que a Isabela falou. Aí, nós vamos voltar lá no conteúdo do 7º ano, falar sobre células. Existem 2 tipos de células. Células eucariontes e células procariontes. Dentro das células eucariontes, é onde que se classifica por células que possuem núcleo, que foi o que a Isabela falou, né? Então, onde possui núcleo, dentro desse núcleo, existe um material genético, que a Júlia comentou, e o material genético, então, o DNA. Aí, dentro das células procariontes, também existe um material genético. Também existe DNA. Porém, eles não estão envolvidos pelo núcleo. Não estão dentro do núcleo, na verdade. Não estão envolvidos pela carioteca. Então, lembre-se, células eucariontes são as células que possuem núcleo e o material genético, o DNA, fica lá dentro. Células procariontes, onde o núcleo não existe e o material genético fica solto no citoplasma. Só que não é apenas no núcleo que possui DNA. Existe um outro tipo de DNA que nós vamos estudar daqui a algumas aulas, mas é o DNA mitocondrial. Que está dentro de onde, então, o DNA mitocondrial? Da mitocôndria. Mitocôndria. E a mitocôndria, pessoal, é uma organela presente nas células eucariontes. E essas células eucariontes, então, elas possuem a mitocôndria que tem a finalidade, a função de produzir energia, participa da respiração celular, aí na produção de ATP, que é adenosina de trifosfato, que gera energia e um tantão de coisa bacana aí. Então, de uma forma geral, vamos observar. Os ácidos nucleicos são DNA e RNA. DNA, a definição da palavra DNA é ácido desoxirribonucleico. Lindo esse nome, né? Quem aí tiver umas ideias de ter vários filhos, guarda esse nome aí para colocar no filho, né? Desoxirribonucleico. Coloca como sobrenome que vai ficar bacana. Depois nós temos o RNA, ácido ribonucleico. Então nós temos DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Todos dois, então, participam e são os ácidos nucleicos. Aí, nós vamos observar o seguinte. Esses ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, eles são macromoléculas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, então, eles são formados de algumas coisas. Como assim, André? Como se fosse assim, olha aqui, eu tenho uma caneta, certo? A caneta, ela é formada por algumas partes. Ó. Eu tenho aqui a borrachinha dessa caneta, eu tenho o bico da caneta, eu tenho no caso, poderia ter a tampa da caneta, eu tenho essa parte da caneta. Então,
várias partes estão formando essa caneta aqui. No caso do nucleotídeo, também é a mesma coisa, que forma o DNA. Então, são vários nucleotídeos formando o sequenciamento desse DNA. E cada nucleotídeo é formado também por outras coisas. É formado também por outras 3 coisas, que é um fosfato, uma pentose e são bases nitrogenadas. Vou mostrar para vocês, então. Criei um PowerPoint aqui para que a gente possa acompanhar a sequência da aula. Então, aqueles que chegaram agora, peguem a apostila na página, o livro de vocês, na página 327. 327, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Então, agora nós estamos vendo a frente de biologia. E esses carinha aí? Quem são eles, hein? Esses carinha aqui são fundamentais para o estudo da ciência, da biologia molecular. Biologia molecular, então, onde que estudam as moléculas voltadas para a área biológica, do ser vivo. Então, aqui nós temos esses 2 cientistas, que é o Watson e o Crick, e além disso, nós teríamos também um terceiro cientista, mas os mais importantes são os 2 para a descoberta desse DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, ele percebeu que dentro das nossas células existem esse DNA que tem por função passar os descendentes de uma geração para geração. O ano passado, em laboratório, nós estudamos sobre os espermatozoides e sobre os óvulos. Aí, quando nós estudamos sobre os espermatozoides, sobre os óvulos, nós vimos também que dentro do espermatozoide e dentro do óvulo existem os materiais genéticos responsáveis para gerar o indivíduo. Então, o óvulo, quando se junta com o material genético, as informações se cruzam, gerando um indivíduo totalmente diferente do outro. Quando a gente for falar sobre isso também, e daqui a algumas aulas vocês irão estudar, sobre divisão celular, mitose, meiose, aí vem um pouquinho falar sobre reprodução. Existem 2 tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Alguém lembra o que é a diferença entre um, qual que é a diferença do outro, de reprodução sexuada para reprodução assexuada? Isso aqui não está nessa parte do livro de vocês, não, só para a gente fazer uma ligação aqui. Alguém lembra? O que é uma reprodução sexuada ou assexuada também? Na sexuada, há variabilidade genética e na assexuada, não. Isso! Parabéns, Júlia. Nesse caso, nós vamos observar o seguinte. Quando acontece a reprodução sexuada, é como se fosse aqui, ó. Aqui eu tenho um óvulo e aqui eu tenho um espermatozoide. Os 2, na hora, se fundem, gerando um terceiro indivíduo diferente dos 2, do inicial. Isso é reprodução sexuada. Então, o que aconteceu aqui? Ocorreu a troca dos cromossomos, aqui a junção dos cromossomos, gerando um indivíduo com um cariótipo, que nós veremos também, que vocês já viram também ano passado, diferente daqueles. Já na reprodução assexuada, é como se fosse assim, ó, eu tenho esse indivíduo ele apenas vai se dividir, mas é o mesmo, com as mesmas condições. Aí entra o que a Júlia falou, a variabilidade genética. O que seria essa variabilidade genética? Suponhamos aqui, ó, eu tenho o João e eu tenho a Maria. Indivíduos totalmente diferentes um do outro. No momento que, então, que o espermatozoide do João se junta ao óvulo da Maria, origina um terceiro indivíduo aqui, o Sebastião, que é totalmente diferente dos outros dois, dos seus progenitores. Aí, dentro da variabilidade genética, é importante essa variabilidade genética, por quê? Esse indivíduo aqui, sendo um diferente do outro, suponhamos que vem uma praga
igual agora nós estamos aí com o coronavírus. Um desses indivíduos pode ser mais resistente a essa praga, a esse vírus, a esse micro-organismo. Aí tem essa variabilidade genética. Se fosse uma reprodução assexuada, onde todos os indivíduos são iguais, se vier uma praga, atinge um, atinge os outros, todos morrem. É o que quando acontece em lavoura, por exemplo, uma plantação de café, uma plantação de milho, quando é de forma assexuada, todos os pés possuem as mesmas informações genéticas. Se vier uma praga, acabam com todos. Então, esses dois carinhas aí, ó, o Watson e o Crick, lá em 1950, por aí, eles fizeram a descoberta do DNA, do ácido desoxirribonucleico, e eles perceberam que quando observavam o DNA a microscópio, óbvio que é a microscópio, porque nós não conseguimos visualizá-lo a olho nu, eles possuíam uma cadeia em forma de espiral, como se fossem essas escadas em formato de espiral. Aí, ele falou que elas possuíam uma dupla helicoidal. Lá na página de vocês, olha, na apostila, tem falando o que é helicoidal, na página 327. Quem lê para mim aí, o que é helicoidal? 327. Alguém encontrou? Está na página 327? Eu posso ler para Pode você. ser. Vai lá, Bernardo. Formato de hélice, estrutura que gira em torno de um eixo imaginário. Certo. Então, o que vocês vão lembrar? Olha, quando vocês falarem DNA, lembra, sabe aquelas escadas giratórias? Elas têm mais ou menos esse formato. Aqui nós temos, então, o DNA, olha, para vocês verem. O DNA, então, ele é formado por dupla hélice helicoidal. Nessas dupla hélice, então, em cada uma dessas hélices, possui o quê? Possui vários nucleotídeos. E o que esses nucleotídeos possuem? Possuem três coisas. Então, elas possuem um fosfato, possuem uma pentose. Pentose, pessoal, é um tipo de açúcar. Nesse caso do DNA, a pentose é a desoxirribose. Então, a pentose, o açúcar do DNA, é a desoxirribose. Além disso, existem as bases nitrogenadas. No caso do DNA, possuem 4 bases nitrogenadas. Existe uma chamada adenina, outra guanina, citosina e timina. Então, existem essas 4 bases nitrogenadas que são ligadas a quê? A um grupo de fosfato e a uma pentose. Qual que é o nome da pentose do DNA? Desoxirribose. Por isso o nome desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Certo? Aí, o RNA está aqui. Olha a diferença dos dois. Do DNA para o RNA. O DNA, ele possui dupla hélice helicoidal. Vai formando um giro, vai girando. O RNA, ele não possui essas dupla hélice. Ele possui uma hélice apenas. Uma única formação de vários nucleotídeos também. A mesma coisa. Cada nucleotídeo também possui 3 coisas. Fosfato, uma pentose e bases nitrogenadas. Só que aí existem diferenças. O fosfato, beleza. Só que a pentose é chamada de ribose e as bases nitrogenadas é a adenina, a citosina, a guanina e a uracila. No caso, no lugar de ter timina, tem uracila. Nossa, André, tá confuso. Tá falando coisa demais. Esse tantão de palavra complicada aí. Todo mundo vai entender daqui a pouquinho mais a fundo ainda. Vou voltar nesse slide aqui, que eu achei ele interessante. Nessa imagem, no qual mostra para vocês o que são ácidos nucleicos, a função e a sua estrutura. Certo?
Vamos lá. Júlia. Júlia Oliveira, que tinha falado que queria ler. Lê para mim, qual que é a função? Está conseguindo visualizar na tela aí? Tô. Qual que é a função dos ácidos nucleicos? Vamos lá. Os ácidos nucleicos são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas, bem como garantir sua tradução. O armazenamento e a transmissão dessas informações são garantidos por meio do DNA. A tradução, por sua vez, é um papel do RNA, e nada mais é do que a síntese de proteínas, a qual é orientada pelas informações genéticas fornecidas pelo DNA. Algumas moléculas de RNA também apresentam capacidade enzimática, sendo conhecidas como ribozimas. Certinho. O principal para vocês memorizarem na aula de hoje. Olha, cada aula nós vamos aprendendo um pouco a mais, nós vamos frisando um pouco mais sobre os ácidos nucleicos. Mas a primeira frase é importante vocês lembrarem, ó. Os ácidos nucleicos são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas. Então, nós transmitimos as nossas informações genéticas a partir dos nossos gametas. No caso, o homem, o espermatozoide, e a mulher, o óvulo. Ali no seu interior existem, então, os ácidos nucleicos, o DNA e a RNA, que são responsáveis pela junção e a formação do nosso corpo, do nosso cariótipo. Certo? Dentro disso, então, vamos ver a estrutura. Foi aquilo que eu falei agora para vocês. Olha, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Então, são vários nucleotídeos. Então, como se fosse aqui, ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo. São vários nucleotídeos que vão se juntando, formando o ácido nucleico. E o que possui em cada nucleotídeo? Olha, o que possui em cada nucleotídeo? Um grupo de fosfato, um açúcar de 5 carbonos, no caso, uma pentose. Aí, dentro da pentose, quem gosta de fazer uns mapas mentais aí, lembrem, a pentose do DNA é a desoxirribose. A pentose do RNA é a ribose. Depois, então, nós temos as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são em 4 tipos, em cada um deles. No DNA é adenina, timina, citosina e guanina. No RNA é adenina, citosina, guanina e uracila. Qual que é a diferença das bases nitrogenadas aqui, então, pessoal? O DNA possui timina. Possui o T de timina. O RNA não possui a timina, mas possui a uracila. A diferença das bases nitrogenadas são essas. Beleza? Então, aqui vimos o DNA e vimos o RNA. Deixa eu fazer a chamada, enquanto que algum de vocês vão continuando a fazer a leitura aí dos ácidos nucleicos. Vamos lá, então. Nono A. Hoje é dia 23. Ana Laura. Presente. Ana Luísa. Presente. Arthur Gonçalves. Arthur Teixeira. Presente. Cauã. Presente. Gabriel Kennedy. Presente. Gabriel? Não? Presente. Júlia? Júlia? Você me ouviu? Nossa senhora, até hoje eu aprendi a falar seu nome direito, Júlia. Uhum. Júlia está aí. Heitor Alexandre? Heitor Alexandre? Não? João Felipe? Presente. João Vitor? Presente. Júlia Oliveira? Presente. Laura Faria? Presente. Laura Pulies? Presente. Laura Santos? Presente. Letícia? Presente. Lívia? Lívia Tá sem Gilmara? microfone. Tá sem microfone. Viu? Maria Clara? Maria Clara Lima? Maria Eduarda Faria?
Presente. Miguel, Presente. Otávio Augusto, Presente. Pedro. Presente. Pedro Faria, presente. Raul, Presente. Sabrina. Sabrina? Não? Sara? Presente. Victor Vaz? Victor? Vivian? Presente. Vivian, presente. Vamos lá para o nono B. Ô, André, eu acho que o Gabriel respondeu, mas estava muito baixo. Ah, viu? Gabriel, então, presente. Beleza. Valeu, Pedro. Nono B. Alice Oliveira. André Miranda. Presente. Bernardo. Presente. Bruno. Presente. Carlos. Presente. Davi. Davi, não? Enzo. Presente. Felipe. Presente. Heitor Rocha. Presente. Isabela. Presente. João Eugênio. Presente. Júlia Fernandes. Presente. Caroline. Presente. Lívia Paim. Presente. Manuela. Presente. Maria Clara Costa. Presente. Maria Eduarda dos Santos. Presente. Matheus. Presente. Natália. Presente. Pedro Belo. Não? Pedro Gonçalves. Presente. Vitor Couto. Vitor, não? Não, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha, uma revisãozinha rapidinha aqui, ó, para a gente poder ver o que vocês já aprenderam até então. Qual que é o nome dos ácidos nucleicos? Qual que é o nome da sigla dos ácidos nucleicos? DNA e RNA. Ótimo. Qual que é o nome da... O que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Isso, ácido desoxirribonucleico. O Pedro falou desoxirribonucleico. Aí depois o resto foi assim. Mas tá ótimo. Qual que é a sigla do RNA? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Ótimo. O DNA é formado por quê? Por vários o quê? Nucleotídeos. Nucleotídeos. Ótimo. Cada nucleotídeo é formado por 3 grupos. Qual que é o nome desses 3 grupos que formam os nucleotídeos? Fosfato, pentose e a base nitrogenada. Ótimo. Fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Qual que é? O que é uma pentose, na verdade? Pentose é um tipo de quê? De açúcar. Ótimo. Pentose é um tipo de açúcar. Qual que é a pentose do DNA? Ó, uma dica. O nome da pentose do DNA e o nome da pentose do RNA é o início da palavra, do DNA. Então... Desoxirribonucleico. Isso. Aí, no caso, é desoxirribose. No caso do RNA, é o quê? Ribose. Só. Fácil de memorizar, tá vendo? O que eu quero que vocês vão fazer? Associação, analogia de uma coisa com a outra. Quantas bases nitrogenadas cada ácido nucleico possui? Diferente. Quantas bases nitrogenadas cada um possui? 4. 4 bases nitrogenadas diferentes. Dentro dessas bases nitrogenadas, quais são
as bases nitrogenadas do DNA? Citosina, guanina, adenina, timina e uracila. Timina. A uracila ela é do RNA. Então, olha aqui, quem quiser anotar aí, ó, não sei se na apostila já tem, mas é até bom para que vocês possam lembrar, bases nitrogenadas do DNA. Ó, lembrem, o A de adenina, o T de timina, o C de citosina e o G de guanina. Então, possui esses 4. A, T, C, G. O DNA possui essas 4 bases nitrogenadas. A, T, C, G. Adenina, timina, citosina, guanina. O RNA... Oi? Você pode repetir as siglas de novo e devagar, por favor? Posso. Vamos lá, Isabela. As siglas das bases nitrogenadas. A, de adenina. Deixa eu ver se tem na apostila de vocês isso. Tem. Acho que tem, mas não está falando dessa forma, não. A, de adenina. C, de citosina. G, de guanina. G de guanina. E T de timina. T de timina. Então, A, C, G, T. Obrigada. Agora, no RNA. No RNA, possui também 4 bases nitrogenadas. Só que essas bases nitrogenadas do RNA são quais? Olha, A. Então, quem quiser escrever, ó, RNA, quais são as bases nitrogenadas do RNA? A, de adenina. C, de citosina. G, de guanina. E U, de uracila. Então, o RNA possui uracila. O DNA possui timina. Todos dois possuem adenina, citosina e guanina. E o que acontece? Olha aqui, deixa eu voltar aqui na tela para vocês. Antes, deixa eu falar. O que vocês vão fazer de dever para mim? Olha. O dever de vocês é a página 331. Página 331 é o dever de vocês. Rapidinho, deixa eu só mostrar para que vocês consigam fazer o número 3 do dever. Então, dever, página 331. O que vocês estão vendo aqui de comum nesta situação? Olha, o que eu vou mostrar para vocês? Isso aqui é uma molécula de DNA. É uma molécula de DNA. Essa bolinha amarela, que tem em cada uma das extremidades, são os fosfatos. Aqui é a pentose. A pentose é como está parecendo uma casinha aqui, ó. Então, são 5 carbonos. Então, a pentose. No caso do DNA, é a desoxirribose. Agora, está vendo aqui, ó. G, C, T, A, T, A, T, G, C. O que é isso? O que são isso, então? São as bases nitrogenadas. Então, são as bases nitrogenadas. Eu quero que vocês observem o que aqui para mim, olha. O que vocês estão vendo em comum nessas bases nitrogenadas? Alguém consegue visualizar algo em comum entre elas aqui? Na ligação entre elas? Olhem, vão olhando para a tela e vão vendo o que vocês observam de semelhante entre a ligação das bases nitrogenadas. São todos componentes de DNA? São todos componentes de DNA. Ótimo. Todos são
partes do nucleotídeo. Beleza. Agora eu quero falar do encaixe. Vocês estão percebendo alguma coisa de semelhante no encaixe ali das bases nitrogenadas? Elas conectam entre si? Elas conectam entre si. E agora, além dessa conexão que elas fazem entre si, observem as letras, qual que combina com qual ali. A combina com T e G combina com C. Certinho. Então, lembrem-se disso, ó. O A vai se ligar ao T. O T se liga ao A. O G se liga ao C. O C se liga ao G. Eu lembro que na época que eu estudava, hoje em dia esses cantores nem existem mais, eu acredito. Eles usavam um jeito para a gente lembrar de dois cantores antigos, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Por quê? O A se liga ao T, o C se liga ao G. Então, lembrem-se disso. Na ligação, para formar A, porque aqui eu tenho uma hélice do DNA, e no outro lado eu tenho outra hélice do DNA, que se junta. O DNA é uma dupla hélice. Essas duplas hélices, então, se juntam, elas se colam, se grudam pelas bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas que se colam são quais? Guanina com citosina ou citosina com guanina, vice-versa. Timina com adenina e adenina com timina. Então, a ligação é sempre G com C, C com G. Ou A com T, T com A. No exercício 3 desse do dever de casa de vocês, pede para que vocês façam esse tipo de ligação. Então, lembrem-se. Eu sei que é antigo, retrógrado, nem sei se vocês conhecem esses cantores. Alguém conhece? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa? Não, né? Tem que arrumar uns cantores mais novos agora que esses nomes aí. Então, o adenina se liga a timina. Citosina a guanina. Pessoal, na aula de amanhã, eu também vou passar uma musiquinha, fazer um condensado geral disso aqui. Mas o principal para que vocês saibam, que eu quero que vocês façam, o que eu preciso de aprender na aula de hoje, de ciência, sobre ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Qual que é o nome de cada um deles? Ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA. Do que eles são formados? São formados por três coisas: fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Quais são as pentoses? Desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Quais são as bases nitrogenadas? No DNA, adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, adenina, citosina, guanina e uracila. Como que essas bases nitrogenadas do DNA se juntam para formar a dupla hélice? Adenina com timina, citosina com guanina. Isso que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje. E nas próximas aulas nós vamos fixar esse conteúdo. Na aula de amanhã eu vou passar alguns videozinhos de música para vocês, para ajudar vocês a memorizarem, certinho? E o dever, página 331. Qualquer dúvida, me chama, certinho? Um abraço e até amanhã na aula, que eu acredito que seja no terceiro horário. Eu deixei de falar o nome de alguém aqui na chamada? Alguém esqueceu de responder? Não? Então, um abraço, nossa aula está chegando ao final, fique com Deus e até amanhã. Tchauzinho. Tchau, André. Tchau. Tchau, André. Tchau, 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 tchau.